Devo vou trabalhar contigo nesta aula noções de globalização e nova ordem mundial. Mas para a gente poder entender a nova ordem mundial, nós temos que começar pela velha ordem mundial. Então, eu vou te convidar a passar para o próximo slide para a gente começar a refletir um pouquinho sobre tudo isso. Em que, por essa imagem que tem aqui no meu lado, extraído do livro Condição Pós-Moderna, David Harvey, nós conseguimos perceber que o mundo ele vai diminuindo cada vez mais conforme a velocidade da informação. E essa velocidade da informação ela vai se transformando pelo melhorar da técnica. Então a gente consegue ver ali que de 1500 a 1840, a velocidade ela se dá pelo barco à vela e pelas carruagens, em torno de 16 km por hora. Passando em 1850 a 1930, em que nós vamos ter a velocidade das locomotivas, 100 km por hora, e barco a vapor, 57 km por hora. Até que em 1950 nós vamos ter os aviões a jato, em que nós vamos ter ali 1480, 480 km por hora a 640 km por hora. 1960, quando foi editada essa obra, 1960, o que nós vamos ter ali? Os jatos de passageiro, que vai de 800 km por hora a 1.100 km por hora. Então, olha só, a velocidade da informação ela vai se movimentar mais ou menos rápido conforme a técnica. Então, hoje, por exemplo, acordei de manhã, bem belo, tranquilo, larguei um bom dia mundo no Twitter. Em questão de segundos, alguém lá da Coreia do Sul conseguiu acessar esse meu bom dia. E com isso aí, quer dizer que a técnica permite este mundo realmente minúsculo. Se a gente for seguir esse desenho aqui do David Harvey, ia ser uma pontinha minúscula que tu não ia conseguir nem enxergar. Então, nos vem aí uma ideia de mundo global. Dentro dessa globalização, o mundo realmente cada vez menor. Mas este mundo que é cada vez menor, eu te trago essas duas imagens. Primeiro, eu te convido a dar uma olhadinha neste mapa que está agora em cima de mim, trazendo Ceuta e Melilla, duas cidades espanholas dentro de Marrocos. Isso aí quer dizer o quê? Marrocos, ao ladinho da Argélia ali, país da África setentrional, parte norte da África. Mas se tu deres um passo à frente, tu estás dentro de território europeu. E é aí que tu vê essa galera toda no meu lado aqui, tentando dar esse passo à frente. Ou seja, tentando pular essa cerca que vai te levar para o outro lado. Isso aí quer dizer o quê? Que tem pessoas que passam uma vida inteira e não conseguem dar este passo à frente. Isso aí mostra como o mundo, o tempo e o espaço ele é relacional. Ah, Deva, que papo estranho sei de tempo e espaço relacional, não entendo isso aí. Então, eu vou te explicar como eu expliquei para uma aluna minha lá do 6º ano. Para essa aluna, eu disse, olha, pensa naquela pessoa que tu gosta. E a safadinha foi lá e abriu um pouquinho o sorriso. Tá, agora pensa que tu está dando uma bitoca de 1 minuto nessa pessoa que tu gosta. É muito, é pouco? Ela foi lá, Sor, é pouco, né? Então tá. Bueno. Aí eu disse, agora, quando acabar a aula, tu vai comer uma torrada, ou um misto quente, dependendo de onde é que tu está assistindo esse vídeo, uma torrada no trailer do lado. Só que para essa tua torrada sair rapidinho, tem que já estar quente aquela chapa. Pensa agora, tu sentada durante esse mesmo 1 minuto nessa chapa. É muito, é pouco? É muito nessa hora. Então, olha só como o tempo e o espaço ele é relacional, conforme as vivências que tu está tendo ali. Para essas pessoas, então, elas passam uma vida inteira sem conseguir dar esse passo à frente. Nisto, então, a gente, para entender o mundo que nós estamos, dessa nova ordem mundial, que é o momento atual, primeiro começamos pela velha ordem mundial, que ela vai da Revolução Industrial, e aqui eu te trago a imagem do Chaplin, vale muito a pena assistir, Tempos Modernos, até o tempo da velha ordem mundial, o plano Marshall que nós estamos vendo ali, em que, naquela imagem do Pink do cérebro, nós temos o Marshall e o Roosevelt dizendo, então, Rei Marshall, o que nós vamos fazer essa noite? A mesma coisa que todas as noites, tentar dominar o mundo.
Se tu é bem novinho, dá uma catada lá no YouTube, no Pink Cérebro, tu vai ver que era um desenho sensacional, mostrando exatamente essa ideia de dominar o mundo inteiro, como foi a velha ordem mundial. Beleza? Nessa ideia da velha ordem mundial, então, nós vamos ter o capitalismo contra o socialismo. Então, muito mais do que simplesmente Estados Unidos contra a União Soviética, nós temos uma luta muito maior, que é a luta do capitalismo contra o socialismo. Nesta luta, como nós bem sabemos, o capitalismo saiu vencedor, fazendo o mundo inteiro capitalista. Nós até podemos discutir, e aí é uma discussão muito honesta, se alguns países eles ainda são socialistas, se eles ainda estão na luta para chegar ao socialismo e após o comunismo. Entretanto, a maior parte da academia ela considera que já passou. Então, nós vamos ter a China como um país capitalista ditatorial, nós vamos ter a própria Cuba como um país capitalista, já que existem empresas privadas lá também, sendo capitalista também ditatorial, e assim a gente pode pensar em tantos outros lugares em que num primeiro momento diria, mas é socialista, só que não é não, tem as características do capitalismo dentro dele. Também é importante pensar que, nesta velha ordem mundial, a divisão era em primeira, segunda e terceiro mundo. O que nós vamos ter ali? Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas, todos eles, desde aqueles mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos. E, no terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Beleza? Então, quando as pessoas hoje falam o Brasil é um país de terceiro mundo, na verdade, elas pararam na Guerra Fria. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país em desenvolvimento e ainda tem outras classificações que se fazem hoje a partir do tipo de produção mundial. Beleza? Seguindo aqui, então, qual é a grande ordem, qual é a grande marca desta velha ordem mundial? Ela é marcada como bipolar, ou seja, nós temos todo mundo dividido em dois poderes. O capitalismo de um lado, o socialismo de outro. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, capitaneando então o capitalismo. Esta velha ordem mundial, como a gente conversou, ela foi vencida pelo capitalismo, chegando ao mundo multipolar. Nesse mundo multipolar, nós não temos mais uma grande liderança. Aliás, tem bibliografia que chega a dizer que nós temos um mundo unipolar em que só os Estados Unidos mandaria. Porém, numa bibliografia revisada, mais moderna, a gente consegue perceber, na Europa, por exemplo, Alemanha e França dominando a Europa, ou seja, dominando a zona de influência europeia. Nós temos no Oriente China e Rússia também como os grandes players daquele espaço, sem esquecer o Japão vindo por trás. Então, este é o mundo multipolar. Neste mundo multipolar, então, a gente consegue perceber a divisão do espaço mundial dentro da macroeconomia. Como eu te falei, o pensamento socialista, ele existe ainda, o socialismo para chegar no comunismo, ele ainda existe. Entretanto, não é mais hegemônico. Dentro da hegemonia, o que nós vamos ter? Alguns tipos de liberalismo, nós vamos ter o keynesianismo e nós vamos ter o neoliberalismo. Tipos de liberalismo, nós vamos ter o clássico a partir do Adam Smith, com a ideia da mão invisível do Estado, em que o Estado só ia intervir naquilo que a economia não quiser. O que acabou sobrando para o Estado, então? Educação, saúde e segurança. Mas nunca esquecendo que a primeira grande obra do Adam Smith foi sobre a teoria do pensamento moral. Ele dizia isso aí, em que para nós termos uma sociedade capitalista de verdade, tu tem que te preocupar com o mais desprecavido, com aquele mais pobre e tudo mais. Seguindo, então, no neoclássico, nós chegamos em Milton Friedman, na Escola de Chicago. Quando a gente pensa na Escola de Chicago, nós pensamos, ainda segue com a ideia do Adam Smith com o Estado intervindo somente no necessário. Entretanto, o Friedman ele reduz mais ainda. Ele vai dizer que o Estado só vai intervir em justiça e segurança. Por quê? Todo o restante, a iniciativa privada consegue agir de forma tranquila.
vide escolas particulares, hospitais particulares, plano de saúde, entre tantas outras coisas. Tá, Deva, mas esse Friedman, então, ele tinha um coração de pedra, né? Ele não queria saber dos mais pobres. Negativo, lê do engano. O que, que acontecia com os mais pobres? Esses aí, então, eles tinham acesso através do chamado imposto de renda negativo. Todo aquele que não tivesse um salário até o mínimo do imposto de renda, assim, porque o Milton Friedman não era contra o imposto, ele só esperava o imposto necessário. Então, todos aqueles que não chegavam ao patamar mínimo do imposto de renda tinham um complemento do Estado para poder receber. Bueno, foi transformado com o tempo e transformado em voucher esta ideia em que a população recebia um voucher para ir para a escola, para escolher o hospital, entre tantas outras coisas. Até que nós chegamos num, num, num liberalismo mais à ponta ainda, que seria a escola de Chicago. Desculpa, a escola austríaca. Na escola austríaca, entende-se que não deve haver Estado, porque o Estado ele simplesmente atrapalha todas as relações privadas. Que deve existir, sim, o princípio de não agressão e o princípio do respeito ao patrimônio, beleza? Quando a gente vai para o keynesianismo, nós vamos ter no keynesianismo a intervenção do Estado para equilibrar as forças, para que não tenha pessoas com menos forças, mais forças, e assim a economia consiga girar bem, não tenha gente passando fome, nem nada do tipo. Até que nós chegamos no neoliberalismo. No neoliberalismo, nós pensamos o consenso de Washington, um decálogo, ou seja, 10 regras que dá para se resumir a questão do fiscalismo, ou seja, a função do Estado é não ter dívidas maior do que ele pode pagar, e depois que ele colocar em ordem as suas dívidas, é que sim ele vai poder minimamente agir na economia. E para chegar na parte final dessa nossa primeira aula, as zonas de influência, quer dizer o quê? Que todo país ele vai agir ou não conforme aquele que está influenciando nele. Então, nós, até pouco tempo, agimos dentro da zona de influência da China. Quando assumiu o governo Temer, o Serra, a primeira coisa que ele falou, que era o nosso primeiro chanceler, caso tu não te lembre, a primeira coisa que ele falou é: nós estamos saindo da China e estamos voltando para os Estados Unidos, quase que voltando a uma geração Coca-Cola. Quem muito influencia dentro da Europa, como eu já tinha te dito, França e Alemanha. Aqui dentro da América Latina, o próprio Eduardo Galeano, em Veias Abertas da América Latina, ele dizia que o Brasil é o subimpério da América. Bueno, então isso aí são as zonas de influência, países que vão agindo para um lado ou para o outro, conforme a influência de outros países ainda. Nas próximos encontros, então, eu aprofundo mais isso contigo, beleza? Então, até a próxima.